Tô até O gravando o Temer, corte. não faça isso, por favor. O Temer, o Temer é uma figura que ele não é própria do mundo do bolsonarismo, tá? Ele é própria de um grupamento muito pequeno, muito restrito que é bolsonarista. E enquanto eu falo, eu penso o nome de vários tuiteiros da vida que eu andei discutindo nos últimos anos, que é a galera que ganhou uma relevância em rede social muito grande na época do Temer e que viraram aquela galera que eu já citei aqui, do Livres, do Novo, do Acredito, do Agora, do Pedro Renova Dória. BR, essa galera toda aí, que depois até uma parte de gente boa da esquerda foi lá fazer esses cursinhos lá, que entrou nessa onda de que o centro é onde está a ciência e tal. Mas eu não julgo a galera que faz o curso. Minha crítica é a galera que idealiza essa porcaria, que comanda, esses tuiteiros aí, top voices do LinkedIn. Entendeu? Essa galera muito restrita, muito Faria Lima, gosta daquele coletezinho gordinho assim, Aham. e fica, Da sabe, XP. porra, andando de patinete. Essa galera que, não, a ciência está do nosso lado, a economia tem que ser ortodoxa, liberal, mercados desregulados. Cara, isso no Brasil, eu não vou nem dizer que aqui há uma. São os muito ricos que dizem isso. Porque a galera que diz isso, que eu conheço, não é muito rica. Ela é cachorrinho de estimação do muito rico. Ela é fã-clube do muito rico. Mas às vezes ele é pobre, classe média, média baixa. Eles só são ideologicamente comprados por isso. Querem performar ali. Eles acham que se continuarem, né, puxando o saco, de repente eles também sobra para eles. Eles sobem, ascendem, são nomeados num banco como economista. O cara está ali no segundo ano de economia e ele tem coragem de desmentir sei lá, um Minsk da vida. Não, porque o Minsk era comunista. Aquela teoria dele lá era toda comunismo. Ou entram em discussões com pessoas do nosso campo, né, que tem doutorado, pós-doutorado. Não, você não entende nada, porque o meu professor falou no segundo período de economia na escola austríaca. Essa galera ama o Temer. Porque o Temer não tinha clube, gente. O Temer não tinha fã-clube. Então o fã-clube do Temer foi essa galera. Os rejeitados se uniram nele. A galera que é quase os incels, sabe? Foram se reunir nele. Olha, não, eles não se reúnem no Bolsonaro. Isso é curioso. É até bom poder finalmente comentar sobre isso. Os incels brasileiros, e aí tem aquela série Adolescente, né? Adolescência, que Adolescência. saiu agora, que fala sobre, aborda essa temática, né? Os incels brasileiros, eles não são necessariamente bolsonaristas. A maioria dos incels aqui se reúnem dentro desse grupamento ultraliberal. Eles são mileístas, eles são trumpistas, mas não necessariamente bolsonaristas. Porque o Bolsonaro, ele performa um outro tipo de potência masculina que não é necessariamente a que esses caras veem. Eles preferem ser... Eles entendem que eles são muito inteligentes, que eles são diferenciados intelectualmente, mas que fisicamente eles não são padrão, não são atrativos, existe uma dominação globalista, blá, 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 blá. E eles enxergam isso muito mais uma vitória pela aquilo que é intangível deles, a inteligência, do que pela força física, aparência, virilidade, etc. Então eles vêm muito mais nesse caminho ultraliberal, que supostamente é uma sabedoria escondida e que a esquerda mundial não enxerga. Então eles viram no Temer, aquele sujeito com trejeitos esquisitos, meio vampirescos, sabe? Que ninguém gostava, mas que é um grande gênio, incompreendido. E aí, assim que acaba o governo Temer, o Thiago lembrou bem, né, os caras diziam assim, vocês sentiram falta da gente, que foi o único momento em que a inteligência comandou esse país. Nos outros momentos vem a beleza, a força bruta, ou outra O bobagem qualquer. populismo, Então, né? populismo, que aí é considerado isso, populismo. E por que a direita liberal brasileira gosta tanto dessa palavra? Porque populismo para eles é uma crítica para os dois lados. É. Qualquer que tenha voto que defenda um grupamento grande de votos, de interesses populares, ou seja, qualquer um que seja democrático, que queira respeitar as opiniões da maioria brasileira, são populistas. Populismo virou um xingamento. Né? Então, eles não são populistas porque eles não têm voto. Realmente, eles não são populares. Eles não têm povo ao lado deles. Eles têm um segmento muito pequeno. E você não governa sem povo, não tem jeito. E aí eles foram... E o que eu falei no meu primeiro comentário sobre o Temer? Ele foi o governo dos sem voto. Ele pôde implementar a política econômica ultraliberal depois de 4 eleições em que eles perdiam.
Por quê? Porque eles não ganham, porque essa proposta deles é rejeitada pela qualquer pessoa que tenha 2 neurônios e não seja milionária, sabe que isso é ruim. Então não votava neles, eles não conseguiam fazer maioria. Aí eles conseguiram. E aí, obviamente, só quem ficou do lado desses caras achando eles uns gênios da lâmpada foram esses rejeitados. Sim. Então, para mim, é só esse segmento. Esse pequeno segmento que, por falta de opção, acaba aderindo ao bolsonarismo, mas que primariamente vê nessa figura, a figura Temer, a figura Partido Novo, entendeu? E vem nesses elementos aí os seus grandes ídolos de fato. E é engraçado, né, Samuel? Mesmo o Bolsonaro sendo um cara de extrema direita, um cara que aprofundaria as políticas do Temer, veio a pandemia, ele virou lulista dos últimos dias, né? Ele manteve os programas sociais, ele manteve o mínimo de investimento público, senão, e foi o que aconteceu, ele perderia a eleição. Então, no final das contas, essa crítica que esses setores aí, liberais meio incels que você diz, é que se você não for minimamente popular, você não governa o Brasil, não tem jeito. Você pode dar golpe e tomar o governo, mas dali 4 anos no limite vai ter uma eleição, né? No caso do Temer foi 2 anos e meio depois, teve eleição. Você lembra que ele dizia que podia ser candidato, e depois o Meirelles entrou na mesma onda, né? Não, eu serei o sucessor do Temer, fazendo lá o varzinho dele o tempo todo no debate. Mas você viu a quantidade de voto que ele teve? Nada. E eles não conseguem superar isso. A verdade é, o Brasil, ele é um país marcado por muita pobreza, uma renda média muito baixa. Então, a carência para grande parte do eleitorado brasileiro é uma realidade tangível, diariamente, mas também é uma sociedade extremamente conservadora, cristã, com um histórico católico muito grande, um neopentecostalismo crescente. Esses elementos, e aqui não tem crítica nenhuma, só estou dizendo o raio-x da sociedade brasileira. Então a gente vai ter um grande grupamento defendendo teses desenvolvimentistas, no sentido de que gere emprego, gere renda, gere, né, um meio de eu viver a minha vida com dignidade. Isso sempre terá apelo, por isso a esquerda tem seu espaço garantido. E ao mesmo tempo você vai ter um eleitorado muito conservador, contra pautas culturais, pautas de identidade, pautas de direitos civis, extremamente forte também. O que não tem é espaço para a gente defender. Eu acho que o pior combo seria defender as pautas progressistas com um pensamento ultraliberal econômico, que retira emprego, não garanta nada. Que é a aposta de alguns, né? A Globo. É basicamente o que defende a nossa mídia liberal. Ela defende o combo mais difícil de ser eleito. Por isso, eles precisam, hora ou outra, saber a quem se aliar.